Fala galerinha que assiste meu canal, tá começando mais um vídeo hoje, vídeo número 82. E eu vi uma frase na internet, um meme na verdade, que é muito bom, que ele fala assim: vivendo entre duas frases. A primeira frase é só se vive uma vez. E a outra frase é: só se vive uma vez. E aí, no caso, é a mesma coisa, né? Só que sentidos diferentes. De só se viver uma vez, de que a gente vai só ter essa vida para aproveitar, e ao mesmo tempo que a gente só tem essa vida, então a gente tem que ser moderado para viver. E achei legal, achei interessante. É uma coisa que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas também vivem isso, às vezes no mesmo dia, né? De pensar assim: caramba, e se eu gastasse todas as minhas economias para viajar? Se eu investisse tudo em algum negócio e, né, largasse meu emprego, por exemplo. Aí ao mesmo tempo a pessoa também vive um momento tipo de: não, peraí, tenho que ser moderado, porque se eu estragar minha vida agora, se eu fizer besteira e depois nunca mais conseguir me reerguer financeiramente, né? Ou até mesmo socialmente, né? Às vezes a gente pensa em fazer umas bobagens assim, por exemplo: eu vou deixar tudo, vou embora e minha família vai ficar com raiva, e as pessoas que estão próximas aí de mim vão ficar decepcionadas com o meu abandono. E ao mesmo tempo também a gente fica pensando assim: não, mas a gente tem que viver aquilo que a gente tem vontade, né? Porque também tem muita gente que não faz as coisas por causa das opiniões dos outros, mas é tipo assim: se eu seguir essa carreira, minha mãe não vai achar legal, meu pai não vai ter orgulho daquilo que ele queria pra mim, né? Ou então os meus amigos vão rir de mim, minha família como um todo lá não vai achar que eu fiz uma boa escolha, que eu tô desperdiçando ali a minha carreira, a minha vida e tudo. Então, pra mim, eu vejo aí uma constante luta, né, da cabeça entre essas duas frases, entre esses dois sentidos da mesma frase. Então, eu acho que se eu pudesse, mas aí também a gente está se condicionando a uma coisa só, que é o dinheiro, né? Tipo, a gente fica falando assim: se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso. E às vezes é só uma condicionante, às vezes é só uma justificativa também, né? Tem isso. A gente às vezes fala assim: se eu tivesse dinheiro eu ia fazer tal coisa. Só que se a gente tivesse dinheiro, será que a gente ia fazer isso mesmo? Eu falei um dia para as pessoas próximas assim, e eles me julgaram muito, porque eu disse assim: se eu prefiro continuar pobre do que ganhar 1 milhão. Aí fica assim: ué, como assim? Porque assim, hoje pobre eu fico pensando: eu quero ter um dinheiro, eu quero ter o meu futuro garantido, minha vida garantida. Agora, se eu tivesse 1 milhão, eu ia ficar desesperado. Hoje eu tô de boa, não, tô pobre, tô de boa, eu quero ter e tal, mas não tenho o que fazer, não tenho muito o que fazer, vou tentando melhorar de vida. Mas se eu tivesse 1 milhão, e aí fala assim: aqui, 1 milhão, o que você vai fazer com esse 1 milhão agora? Eu ia ficar desesperado, ia me consumir essa dor de ter 1 milhão. Porque eu ia ficar, primeiro, 1 milhão acaba. Se for pra ganhar dinheiro, pra ser um
dinheirinho que acaba, um dinheiro que acaba, o dinheiro fica desesperado. Então se for pra ganhar dinheiro, eu quero ganhar um dinheiro, beleza. Pô, acho que hoje em dia, pra a pessoa não acabar mais assim, né? Obviamente que qualquer dinheiro pode acabar se a pessoa gastar muito. Mas assim, ó, 10 milhões, acho que 10 milhões tava de boa. 10 milhões, o cara nem pensa muito. Joga no investimento lá, na poupança. Poupança é sacanagem, né? Mas em coisas do tipo, do gênero lá que rende lá uma porcentagem e mensal, e aí tá de boa. Fica só usando o dinheiro do rendimento, e o dinheiro fica parado lá para um futuro. Então era isso que eu ia querer. Agora, pega 1 milhão. 1 milhão vai render um dinheiro, acho que igual o quê? Igual o meu salário? Nem sei quanto é que dá, mas é pouca coisa. Que não vai dar pra mudar de vida, entendeu? De um mês pra outro. Então eu vou ter que mexer no 1 milhão. Se eu for mexer no 1 milhão, eu vou fazer o quê? Eu vou quitar minha casa, que é uma coisa que traz que rola juros e tudo mais, né? Que é uma coisa que tem 30 anos pra terminar de pagar. Compro um carro, que é pra parar de pagar parcelamento também de carro. Aí compro mais aí quito as dívidas. Aí eu vou voltar a ganhar só o que eu tenho. Tipo, acabou 1 milhão. Ou no máximo compro mais vamos dizer, compro mais uma casa, compro mais um apartamento pra alugar. Apartamento pra alugar, comprei, ó. Quitei o meu apartamento, comprei mais um apartamento, comprei um carro, paguei as dívidas, acabou o dinheiro. Acabou 1 milhão. Aí o resto vai ser o quê? Comprar uma roupa, ajeitar a casa, talvez, pra deixar a casa bonitinha, pra durar pros próximos anos. Acabou 1 milhão. Aí eu vou ficar assim, gastei 1 milhão de reais. O que isso trouxe de um retorno efetivo? Então, seria algo muito ruim. Obviamente que eu tô falando isso da boca pra fora, né? Porque 1 milhão, eu ia querer ter 1 milhão na conta. Mas entende o sentido disso? Esse é o ponto. Eu queria ter. Se for pra ganhar um dinheiro, beleza, assim, pô, ganhar 1 milhão, legal. Mas se for pra ganhar um dinheiro assim, que eu ganhar 10 pra cima. 10 pra cima, que é pra não se preocupar mais. Então, aí eu fui julgado pela família por isso. Porque eu falei que eu não queria menos de 10 milhões. Que com 1 milhão eu ia ficar desesperado. Então, é isso. Acho que, tipo, se eu pegasse 1 milhão, acho que eu ia ficar muito indeciso. Porque, ó, também com 1 milhão, eu podia muito bem passar uma temporada assim, morando na China, morando na Europa. Um momento assim de estudo, intercâmbio, aprender um novo idioma. E aí me bancava lá por um tempo assim, 1 aninho morando fora, ter uma experiência, fazer um mestrado, um negócio do tipo. E aí eu ia ficar depois, caramba, eu gastei 1 milhão com isso. E é isso, o que você acha? Dá pra viver uma vez? Ou viver... qual é o sentido da frase que você mais considera? Só se vive uma vez, no caso de só se vive uma vez, ou só se vive uma vez, meu Deus do céu. Diz aí, segue, se inscreve. Valeu, falou!